Vamos então iniciar a nossa oração, a nossa meditação, e invocamos em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus. Vamos inclinar nossa fronte, fechar os nossos olhos e buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos de sempre pregar que o Espírito Santo é de uma importância vital para nós. Jesus disse: eu vou embora, mas enviarei o Espírito Santo de Deus, para que ele permaneça convosco até o fim dos séculos, morando dentro de cada um de vós. Então o Espírito Santo é aquele que mora dentro de nós, que está dentro de nós, e que morando dentro de nós, ele está pertinho para nos atender, para nos ensinar, para nos motivar, para nos mostrar. Porque o Espírito Santo é espírito de sabedoria, de inteligência, é espírito de entendimento, de luz e de vitória e de sucesso. Que o Espírito Santo esteja dentro de nós, na nossa vida, nos orientando, nos ensinando e nos mostrando o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Os que creem digam amém, assim seja. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem, pois, Senhor Jesus, permanecer conosco, porque esta foi a tua promessa, que quando duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, no teu santo nome. Vamos fazer uma meditação hoje, começando pelo livro de Juízes, no capítulo 19 e 20, onde a Bíblia narra um fato. E esses fatos que a gente encontra na Bíblia, eles têm projeção para o futuro. Porque é interessante observar que a Bíblia é um livro antiquíssimo, velho, mas ele é tão atual que parece ter sido escrito nos dias de hoje. É um livro assim que traz de forma absoluta e de forma concreta fatos do passado que se projetam hoje, e nós temos de conhecer a Bíblia para saber qual foi o comportamento de Deus naquela época, que será o mesmo comportamento hoje, porque Deus não muda. Os homens se esforçam para mudar a lei de Deus. Os homens se esforçam para dizer que Deus é um Deus antigo, um Deus cujas leis não se podem mais obedecer, que é um Deus que não se modernizou, mas Deus não se moderniza, ele é moderno. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus tem as suas leis imutáveis que devem ser seguidas. E aqui no livro de Juízes, no capítulo 19, há uma história contada muito interessante. Um levita saiu das terras de Belém de Judá. E lá ele arrumou uma concubina e foi com ela andando em direção a Gibeá. Gibeá era uma cidade que pertencia aos benjaminitas. E ao chegar em Gibeá, ele ficou na praça, porque estava ele, o empregado dele, a concubina e 2 jumentos. Estava ele na praça, já de noite, quando chega um velho e diz a ele: você não fique na praça, porque é muito perigoso você ir sozinho na praça a horas da noite. Tudo que vai te faltar eu vou te dar e você vem para minha casa. E ele levou o casal e mais o empregado para a casa do velho. Lá chegando, os homens da cidade se reuniram e foram em direção à casa do velho e a cercaram e exigiam que o velho lhe entregasse o homem para eles abusarem dele. Interessante que essa história, que a gente pensa que foi só em Sodoma e Gomorra que aconteceu aqui em Gibeá. Porque quando os anjos de Deus chegaram na casa de Ló, em Sodoma, os homens da cidade foram lá na casa de Ló para exigir que Ló lhe entregasse os 2 mancebos que haviam chegado. Ló propôs entregar as filhas, e eles não quiseram as filhas, queriam o homem. Então esse pecado da homossexualidade, esse pecado tão grave, essa abominação tão grave da homossexualidade, é narrado na Bíblia muitas e muitas vezes, e veja o castigo que existe para essa homossexualidade.
O velho então disse: olha, eu tenho uma filha virgem, eu vou entregar a minha filha para vocês, e vocês não façam nada com este homem. Aí vocês vão dizer assim: mas não é a mesma coisa estuprar uma filha virgem, violentar uma mulher virgem e violentar um homem? Acontece que é pecado do mesmo jeito, só que a abominação para o homem é maior. A abominação do homem é maior. Por quê? Porque este ato é um ato contra a natureza. Contra a natureza. Aí, com muito custo, eles resolveram aceitar a filha do homem e mais a concubina. E eles abusaram da concubina a noite inteira, de maneira que ela foi jogada quase morta de manhã na casa do marido dela, na casa do velho onde estava o marido dela. O marido dela, tomado de tanta raiva contra o povo de Israel, ele picou a mulher em vários pedaços e mandou levar a todas as tribos de Israel, contando o que havia acontecido com ele. Então, as tribos de Israel, revoltadas, se levantaram contra a cidade de Gibeá. E lá eles levaram 400 mil homens de guerra para destruir Gibeá. E aí nós vamos ver o que é que nós devemos ter na nossa vida quando a gente enfrenta problemas. 400 mil homens cercaram a cidade de Gibeá, onde havia 26 mil homens. E aí Deus deixou que a tribo de Judá arremetesse primeiro. E a tribo de Judá foi toda derrotada e machucada pelos homens de Gibeá. Aí Deus permitiu que outra tribo se levantasse e fosse lá também. Essa outra tribo também foi derrotada pelos 26 mil homens de Gibeá. Eu quero ressaltar bem isso. A gente não conhece os desígnios de Deus, a gente não conhece a obra de Deus, a gente não conhece como Deus trabalha, a gente não conhece como Deus quer realizar na nossa vida. E nós costumamos desanimar na primeira derrota, no primeiro momento, no primeiro instante em que a gente se sente fracassado, a gente quer desanimar. E Deus disse: não desanimeis, porque a vitória será vossa. Quando vai ser? No meu dia, no meu tempo, diz Deus. E aí então Deus prepara o exército já não eram mais 400 mil, porque cerca de 50 mil haviam morrido. Ele prepara o exército para atacar de novo Gibeá. Então, com a estratégia que Deus deu, com o ensinamento que Deus deu ao povo de Israel, com a forma que Deus ensinou, o povo de Israel foi lá e destruiu toda a cidade de Gibeá, matou todos os homens da cidade de Gibeá, matou todos os habitantes da cidade de Gibeá e matou todas as cidades que estavam sob as ordens de Gibeá. Isso depois da terceira derrota. Eu quero falar para todos nós que estamos passando por crises, por problemas, por dificuldades. Há momentos que a gente parece derrotado. Nossa, mas eu estou com tanta fé, eu estou com tanta oração, eu estou com tanta dedicação a Deus, e a derrota vem. Deus está dizendo: não desanime, a vitória está próxima, o sucesso está próximo. Então a gente não pode desanimar, porque não é interessante ganhar uma batalha e perder a guerra. O que é interessante para nós é ganharmos a guerra. Podemos até perder batalhas, mas temos de ganhar a guerra. Então, esse é um exemplo. 3 vezes o povo de Israel arremeteu-se contra Gibeá e 3 vezes eles foram derrotados. Normalmente não se chega na terceira tentativa. Na primeira, na segunda já se desiste, já se vai embora. Mas o povo de Israel se botou diante, está escrito aqui, se ajoelharam, choraram diante de Deus, pediram iluminação a Deus, buscaram Deus, se colocaram diante de Deus. Senhor, o que acontece, Senhor? Nós estamos aqui punindo um erro grave que foi feito contra Israel, foi feito contra uma mulher de Israel. Nós estamos aqui punindo isso, Senhor. E por que tanta derrota? E por que tanta morte do nosso povo? Se a gente começa a perguntar para Deus, a gente facilmente não tem resposta, porque os desígnios de Deus
são diferentes do nosso, os caminhos deles são diferentes do nosso, nós não entendemos por onde ele quer nos levar, só temos uma certeza, esta é uma certeza, aqueles que tiverem com Deus vão ganhar a guerra. Pode perder batalhas, mas vão ganhar a guerra. Porque Deus não deixa que os seus filhos sejam destruídos. Deus não permite que os seus filhos sejam derrotados. Deus não permite que seus filhos percam a guerra. Aqui nesse caso de Gibeá, só na quarta tentativa, após um monte de mortes, é que Deus permitiu que o povo de Gibeá fosse destruído pela abominação que cometeram contra uma mulher de Israel e abominação que queriam cometer contra um homem de Israel. Isto fica muito claro para nós, para a gente poder dimensionar a nossa atitude, dimensionar o nosso comportamento. Qualquer que seja o problema que vem sobre nós, se nós estivermos com Deus, se nós estivermos com Jesus, se nós tivermos a nossa vida entregue a Ele, podemos ter a certeza absoluta, haja o que houver, a vitória será feita no final. Nós temos um salmo, o Salmo 23, que ele tem na quinta promessa, uma promessa interessante que eu sempre repito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que acabaram-se todas as minhas expectativas, acabaram-se todas as minhas esperanças, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Então, se a gente tem esta fé, se a gente tem essa crença, podemos passar pelo que passar, podemos viver o vale da sombra da morte, 1000 pode cair à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Essa é a fé que nós temos de ter. Salomão, na sua extrema sabedoria, no provérbio 14, no versículo 22, ele tem uma coisa interessante assim: acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então está bem escrito aqui na Escritura Sagrada, que todos aqueles que planejam o mal, que querem o mal, que andem no mal, eles vão errar e vão ser derrotados. Porque a vitória não pode ser do mal. A vitória não pode ser do Satanás e do cão. A vitória não pode ser do inferno. Porque se nós admitirmos isso, nós temos que admitir que Deus será derrotado, e Ele não será derrotado nunca, porque Ele é a maior força do universo. Deus não construiu o universo para que Ele e os seus filhos fossem derrotados. Deus construiu o universo para que Ele e seus filhos fossem vitoriosos e tivessem sucesso. Então aqueles que maquinam o mal, dia mais, dia menos, terão a derrota. Aqueles que maquinam o mal, dia mais, dia menos, terão a derrota. E aqueles que têm o bem, está escrito aqui, amor e fidelidade haverá em todo o trabalho daqueles que maquinam o bem. Vamos ver aqui uma passagem mais ou menos semelhante a essa, que Paulo nos diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 4. Olha o que ele diz aqui bem claro. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 4. No versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Vamos repetir. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Mas então, todo aquele que tem tribulação, tem angústia, está fazendo o mal? Mas eu conheço tanta gente que faz caridade, que visita os pobres, que visita os doentes, que visita os encarcerados. Conheço tanta gente que é pronta para atender aos seus irmãos. Conheço tanta gente que é tão boazinha. Aí é que está o grande problema da nossa vida. Deus quer que a gente faça o bem. Mas primeiro, Ele quer que a gente faça o bem para nós próprios. E aí é que está o problema. Tem muita gente procurando fazer o bem para os outros e não procurando fazer o bem para si próprio. E não procurando fazer o bem para si próprio. Mas fazer o bem para si próprio é egoísmo. Fazer o bem para si próprio é vaidade, é soberba.
Mas qual é o bem que nós temos de fazer para nós mesmos? Nós já vamos ver já, porque vamos continuar essa meditação aqui. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então, todo aquele que pratica o bem vai ter glória, honra e paz. Todo aquele que pratica o bem vai ter glória, honra e paz. A palavra paz é uma palavra extensa no vocabulário judaico. Ela significa paz, prosperidade, saúde, santificação, beneplácito. Ela significa tudo de bem. A palavra paz, ela contém. Então, glória e paz estarão para aqueles que fazem o bem. E o que é fazer o bem para si próprio? Vamos aqui analisar o que é fazer o bem para si próprio. Primeiro, vamos colocar aqui uma expressão que João Batista, o precursor de Jesus, falou e que João Evangelista registrou. Então, vamos falar que essa frase é João. Vamos brincar. Essa frase é João. Essa já é uma frase de João Batista, registrada no Evangelho de João. Então, são duas autoridades que subscrevem essa frase. É João Batista, o precursor de Jesus, e João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Olha o que ele diz aqui. E João disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí é que está o nosso grande erro. Nós vamos buscar do céu o último lugar que nós vamos procurar. O último lugar que nós vamos procurar as coisas é do céu. Porque nós procuramos primeiro com o nosso pai, com a nossa mãe, procuramos com os nossos irmãos, procuramos com os nossos amigos, procuramos com os nossos patrões, procuramos com os nossos empregados, procuramos com o gerente do banco, procuramos com o médico, com o farmacêutico, procuramos com toda sorte de gente. E esquecemos de procurar da onde vem realmente a força de tudo. Olha o que está escrito aqui, vamos voltar a ler. O homem não pode receber coisa alguma, não é algumas coisas, é coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Repito, esta é a palavra de João Batista, o precursor de Jesus, e é registrada no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 3º, no versículo 27. Ora, se eu não posso receber nada, coisa alguma, se ela não vier do céu para mim, qual tem de ser a minha inteligência? É isso que o Espírito Santo nos dá, é inteligência, para nós sabermos onde buscar, para nós sabermos onde procurar, para nós sabermos de onde vem para nós a bênção. A bênção só pode vir do céu, não vem nenhum bem para nós, mas nenhum bem para nós vem a não ser dos céus. É dele que vem, é dos céus que vem, é de lá que vem o bem para nós. Não adianta procurar em outro lugar, porque do outro lugar não vem, do outro lugar não vem. E quando a gente vai procurar as coisas do céu, então vamos olhar aonde é que nos ensina isto. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ora, Jesus ensina claramente, se as coisas para mim só vêm dos céus, será que eu tenho de chegar na rua e ficar olhando para o céu e dizer, céu, manda para mim isso, manda para mim aquilo, será que eu tenho de fazer isso? Não, não é isso, Jesus está ensinando claramente. Como é que eu vou receber dos céus? Eu vou receber dos céus se eu permanecer em Cristo e Cristo permanecer em mim. É assim que é a lógica. Eu tenho de permanecer em Cristo e Cristo tem de permanecer em mim. Como é que Cristo permanece em mim? Cristo permanece em mim através da sua palavra. Cristo permanece dentro de mim através da palavra dele que eu escuto, da palavra dele que eu sigo, da palavra dele que eu obedeço. Cristo permanece em mim através da sua palavra. E como é que eu permaneço em Cristo? É obedecendo esta palavra.
Porque para nós termos uma vida, para recebermos do céu todas as coisas, nós temos de estar ligados àquele que está no céu. Nós temos de estar ligados àquele que veio do céu. Nós temos de estar ligados ao Filho de Deus. Senão nós não vamos receber. Não adianta eu querer me ligar a qualquer outra hipótese que eu não vou chegar aos céus, que eu não vou me ligar com os céus. Nenhuma água flui normalmente se não tiver um cano certinho trazendo da fonte para a torneira. Se o cano não estiver ligado na fonte e na torneira, a água não chega na torneira. Não é uma coisa clara? Se o cano não for ligado na fonte, a água não chega na torneira. Então, para eu receber as águas dos céus, as bênçãos dos céus, eu tenho de estar ligado à fonte dessa água viva. Que Jesus disse, eu sou a fonte de água viva, eu sou a porta que abre para os céus. Então, se eu quero realmente viver uma vida recebendo dos céus tudo aquilo que eu tenho direito, e é só de lá que eu vou receber, é só de lá. Podem os homens se fechar ao meu redor, podem os homens querer me trancar de toda forma e de toda maneira, podem os homens querer me destruir, podem os homens querer me derrotar, mas se eu estiver ligado à fonte dos céus, toda luta dos homens contra mim é vã, é à toa, não vai gerar frutos a favor deles, não vai gerar derrota para mim. Porque tudo que eu precisar, eu só tenho uma fonte para receber, é dos céus. É dele que vem toda a fonte. Se ele trancar lá a fonte de água, aqui seca embaixo para mim. Tem tanta gente que diz, mas eu sou bonzinho, eu sou bacana, eu sou bom com a minha família, eu sou bom com meus filhos, eu sou bom com meu vizinho, eu sou bom não sei com quem, eu sou bom com o meu patrão, eu sou bom no meu serviço, sou bom de tudo. Mas não está ligado à fonte, não vai receber. Não vai receber. A torneira pode ser uma torneira de ouro. A pia pode ser uma bacia de ouro. Mas se não estiver ligada a água na fonte, a torneira não vai botar água. A torneira não vai botar água. Então, a única fonte que nós temos para que venha para nós as bênçãos dos céus, o único que está ligado aos céus é Jesus e mais ninguém. Então, se eu quiser receber as bênçãos dos céus, só tem uma maneira, é eu estar ligado a Jesus, porque ligado a Ele, Ele vai trazer para mim as fontes de água dos céus para a minha sede. Vejam bem, a gente pensa em várias maneiras de resolvermos os problemas. A fé é uma coisa que faz com que nós resolvamos todos os nossos problemas. Todos, todos, todos. Agora a pessoa diz, mas precisa ter uma fé muito grande, né, pastor? Precisa ter uma fé enorme. Não, Jesus disse, uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. A fé que nós temos de ter é uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda. Não precisa ter uma fé enorme. Basta que a gente creia no Senhor Jesus e cobre dele. Cobre dele. Muita gente me pergunta, mas e quando o senhor cobra uma vez, duas vezes e não vem? Nós vimos aqui um exemplo hoje da luta contra os gibealitas. 3 vezes 400 mil homens se arremeteram contra 25 mil e perderam a batalha. 3 vezes perderam a batalha. Os desígnios de Deus a gente não entende, a gente não compreende porque é assim. Mas aquele povo, nas 3 vezes, aquele povo se colocou e de joelhos chorou, pediu a Deus, implorou a Deus, pediu perdão dos seus pecados, se compôs com Deus. Talvez fosse isso que Deus quisesse. Quando eles se compuseram com Deus, Deus disse, agora vocês vão vencer. Qualquer luta que você estiver enfrentando, qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, qualquer remetida que você já deu e perdeu, deu a segunda e perdeu, deu a terceira e perdeu, não desanime, não desanime, porque Deus tem um propósito em cada vida aqui na terra. Para aqueles que ele não tem propósito, ele já levou embora. Ele só leva embora as pessoas para quem ele não tem mais propósito. Então morre. Já não tem mais propósito mesmo, morre. Mas aqueles que estamos vivos aqui na terra, Deus ainda tem um propósito para cada um de nós. E tenho certeza disso. É propósito de vitória. É propósito de sucesso. Porque está escrito aqui na Escritura Sagrada. É bom que a gente sempre lembre disso. Deus disse, os meus pensamentos são mais altos do que os seus.
Os meus caminhos são melhores do que os seus. Eu só penso bem para você e não mal. Eu só penso coisa para a tua alegria. E ele está escrito aqui na Escritura Sagrada. E ele nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. E sabe como é que funciona isso? Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Ele quer a nossa alegria. Não é a alegria da beberragem, não é a alegria da droga, não é a alegria do pecado, não é a alegria do erro, não. Ele quer a alegria pura, a alegria que vem de Deus. Quando nós nos alegramos, nós gloriamos a Deus. E Deus precisa dessa glória. Porque, veja bem, Deus estava bem no mundo, ele não precisava de nós. De repente, ele nos cria. E está escrito, por que ele nos cria? Para a sua honra e sua glória, e para o seu louvor. Então, nós somos glória de Deus. Aqueles que não estão alegres, aqueles que estão tristes, não estão gloriando a Deus. E Deus quer que nós sejamos alegres. Ainda que, preste bem atenção, ainda que nós precisamos pedir a Ele que nos dê aquilo que nós queremos. E está escrito aqui, tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai nos dar. Então parece que é muito lógico, parece que é muito fácil a gente chegar à vitória e ao sucesso, quando a gente entende a Escritura Sagrada, quando a gente entende a Escritura de Deus. Tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome do Filho, com fé, crendo e não duvidando, Ele vai nos dar no seu santo nome. Amém? Vamos então fazer o nosso pedido hoje a Deus por intermédio de Jesus. Vamos inclinar nossa cabeça e fazer o nosso pedido de hoje, tendo a certeza de qualquer que seja o nosso pedido, Deus está pronto a nos dar para a nossa alegria. Mas Ele faz só nos dar aquela coisa que é para o nosso bem, que é para a honra e glória dEle. Ele vai nos dar. É só pedir, é só crer, é só ter a certeza, é só não duvidar que Ele vai nos dar. E com essa certeza, vamos declarar, Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui agora, se para a tua honra e glória e se para o bem das pessoas que o pediram. Nós te agradecemos desde já a tua bondade. E vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega o azeite lá para nós